Nobel Explica. Oi, você que nos acompanha aqui no Nobel Explica. Nós estamos aproveitando esse final de semana que você não tem muita coisa para fazer em casa, está chovendo, e falar um pouquinho sobre troca de calor e equilíbrio térmico. Se você tem essa lista em casa e pode nos acompanhar, ótimo. Se não, você está só estudando um pouquinho de calorimetria, acompanha a gente que está resolvendo uma série de questões que falam sobre equilíbrio térmico e trocas de calor, ok? Vamos falar agora da questão 17. E ela diz o seguinte, veja, um calorímetro de capacidade térmica 200 calorias por grau Celsius, contendo 300 gramas de água a 20 graus Celsius, é introduzido um corpo sólido de massa de 100 gramas. Estando o referido corpo a uma temperatura de 650 graus Celsius. Você percebe? O corpo muito quente vai diminuir sua temperatura. Você escuta até o barulhinho. Né? Obtém-se o equilíbrio térmico final a 50 graus Celsius. Supondo que são desprezíveis as perdas de calor, determine o calor específico do corpo sólido. Bom, então essa primeira leitura a gente faz para a gente ter noção de quais são os personagens dessa nossa história. A gente tem um calorímetro, que é uma garrafa térmica que evita que o calor saia se perdendo pelo universo afora. Nós temos a água que está contida dentro dela e nós temos agora um corpo sólido que é feito de um material que dá bem quente. Então agora vamos organizar as nossas informações. Em todas as questões você vai encontrar essa disposição, essa tabela que ajuda você a organizar as suas informações de forma bem profissional. Então a gente vai ter o material do qual o corpo é feito, a massa dele, o calor específico, temperatura inicial e final, a mudança que vai acontecer na temperatura e, quando for necessário, a capacidade térmica. Eu sei que você deve, só para relembrar que eu sei que você está ligado nesse tipo de informação, mas a capacidade térmica é o produto da massa que o corpo apresenta pelo calor específico. Então, se você não tem nenhum desses dois, ele pode optar no exercício por te oferecer já o produto desses dois termos sob a forma de capacidade térmica. Ok? Muito bem. Vamos pegar aqui mudando a cor do nosso giz, por assim dizer. Vamos agora listar os materiais que são importantes. O primeiro deles, o material calorímetro. Vamos aqui, calorímetro. Ele não tem nem massa, nem calor específico, mas ele tem essas duas informações unidas sob a forma de 200 calorias para cada grau Celsius. O calorímetro não tem massa nem calor específico, tem um produto dos dois que é 200 calorias por grau Celsius. Contendo também água, é o segundo elemento que está contido ali dentro. A água para nós existe na quantidade da massa de 300 gramas, é de conhecimento geral que o calor específico da água é 1 caloria por grama por grau Celsius e ela se encontra a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Pausa. Se a água está a 20 graus Celsius e ela estava dentro do calorímetro, é de esperar que o calorímetro também esteja a essa temperatura inicial de 20 graus Celsius. Okay? E aí, finalmente, nós vamos colocar o bloco, ou o corpo que tem, né, que é desconhecido, vamos chamar somente de corpo, cuja massa para nós é da ordem de 100 gramas, do qual não se conhece o calor específico. Essa é a nossa dúvida. Okay? E cuja temperatura inicial dele é de 650 graus Celsius. Como ele disse, a temperatura de equilíbrio de todo mundo é de 50. Nossa temperatura final é de 50. No segundo corpo é de 50 graus Celsius. E do corpo que estava extremamente quente, ele vai baixar para 50 graus Celsius. Ok? Então a gente já tem, naturalmente, as características desses três corpos. E agora a gente vai fazer os cálculos. Para isso, tem que só avaliar. O calorímetro que estava inicialmente a 20 graus Celsius aumenta para 50. Por isso, a gente sofre um aumento de 30 graus Celsius. A água que estava dentro dele também passa pelo mesmo processo, então aumenta 30 graus Celsius. E o corpo que estava a 650 baixou para 50, então ele sofre um recuo na sua temperatura em torno de 600 graus Celsius. Veja, nós não temos capacidade térmica para o calorímetro, para a água, nem para o corpo, então a gente não vai precisar usar, quem vai usar somente o calorímetro. Então vamos lá. Para resolver isso aqui, a gente tem que lembrar a somatória algébrica do calor trocado entre os corpos, sigma, né? Símbolo universal da somatória, é igual a zero. O que eu estou dizendo para vocês é que, se você somar o calor que vai ser absorvido pelo calorímetro, como é que eu sei que ele é absorvido? Porque ele aumenta a temperatura. Mais o calor que é absorvido pela água, mais
o calor que vai ser perdido pelo corpo, a somatória algébrica, isso tudo tem que ser igual a zero, tá bom? E agora chegou a parte importante, a gente vai extrair os dados da nossa tabela, e ao extrair os dados da tabela, eu sempre faço questão de lembrar, risque na tabelinha as informações que você já colocou. Então aqui do ladinho, por favor, se você puder me acompanhar, sempre que nós tivermos que falar sobre calor, calor é dado pela massa, pelo calor específico, pela mudança de temperatura, quando o intuito do calor for mudar a temperatura de um objeto. Ocasionalmente, quando a gente tem massa e calor específico multiplicados juntos, essa equação fica mudada. Ela acaba sendo escrita na forma de Q igual a Czão vezes ΔT. Na época de vestibular, de cursinho, a gente lembra da equação Q macete. Quando você multiplica massa e calor específico, ela se converte na equaçãozinha Q cacete, tá certo? Então a gente vai usar para o calorímetro, como não tem capacidade térmica, Czão vezes mudança de temperatura, porque a gente já tem o produto da massa e do calor específico, ok? Para a água nos fornece massa, nos fornece calor específico e mudança de temperatura. E para o corpo, o mesmo esquema, massa, calor específico. Aliás, o calor específico é a nossa dúvida. Na falta, de repente, quando a gente tem dúvida sobre alguma coisa, nós chamamos esse objeto de X. Então está aqui um grande X vermelho, que é justamente o que nós gostaríamos de achar no final. E a mudança de temperatura ao qual ele vai estar submetido. A somatória algébrica disso tudo vale zero. Agora vamos transpor as informações. Capacidade térmica, está aqui na tabelinha, na primeira linha do calorímetro. Então nós riscamos você e colocamos a informação de 200 aqui. Mudança de temperatura. O calorímetro muda a sua temperatura em mais 30. Então aqui, 30. Mais. Antes de mais nada, vamos riscar essa informação, tirar ela das informações já registradas. Próximo elemento, água. Água para nós tem massa de 300 gramas. Então já contabilizamos as 300 gramas diretamente da tabela, retiramos ela da nossa contabilidade. Calor específico da água, 1. Então riscamos esse termo também. Mudança de temperatura é automaticamente mais 30. Então vezes 30. Mais. Então riscamos o 30. Terceiro elemento, o corpo, cuja massa vale 100 gramas. Aqui já retiramos os 100 gramas da nossa contabilidade. O calor específico que nós queremos encontrar, que é chamado de X, e a nossa mudança de temperatura, no caso dele, que foi igual a menos 600. Okay? Continuando, agora possivelmente a gente vai precisar dos nossos universitários, né, o pessoal nosso de apoio, que é fundamental para o nosso trabalho. Estamos na fase das multiplicações, então acompanha lá. 200 vezes 30. Se fosse 3 vezes 200, daria 600. 200 vezes 30 vai dar alguma coisa em torno de 6.000. Muito bem. 300 vezes 1 dá 300, 300 vezes 3, 900. Mas temos ainda mais, então vai dar 9.000. Então mais 9.000. Lá de cá, a multiplicação. Vamos deixar o x de fora da história, né? Aqui tem um sinal negativo que, multiplicando por esses fatores, vai se converter em um número que é negativo. Então aqui, sinal negativo para você. Se fosse 10 vezes 6.000, ou 10 vezes 60, ou 10 vezes 600, nós teríamos 6.000, mas é 100 vezes. Então nós temos alguma coisa em torno de 60.000 vezes o valor de x. Tudo isso aqui para nós é igual a zero. Então olha lá, vamos deixar a variável, que já tem sinal negativo, vamos levá-la para o lado de lá da igualdade. E somar 9.000 com 6.000, que com certeza deve oferecer para a gente o valor de 15.000. Por sua vez, ao levarmos 60.000x para o lado de cá, ficamos com 60.000x, agora com sinal positivo. Olha uma prévia simplificação que vamos fazer agora. Vamos cancelar 3 zeritos aqui, 1, 2, 3, com 3 zeritos do lado de cá. Então agora nós temos, naturalmente na linha de baixo, que 15 é igual a 60x. Para isolar a variável x, é só sumir com 60. Então, mandamos 60 para o outro lado da igualdade, aqui ele divide, lá ele multiplicava. Portanto, o valor de x é igual à razão entre 15 por 15, que deve ser igual a 1, 60 por 15, que deve ser igual a 4. Assim, o nosso valor encontrado para x é equivalente a 1/4. Agora vamos pensar, o que é este 1/4? 1/4 é o calor específico que nós buscamos para esse corpo que estava bem aquecido. Podemos ainda transformar 1 sobre 4 na relação de 0,25. Aí unidades para calor específico. Calorias por grama por grau Celsius. Ok?
Então, tudo tranquilinho. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha aproveitado, né? Isso aqui é uma boa dica, de repente, para suas avaliações, para o PAS e para o próprio vestibular. Continue por aí que a gente tem mais questões que envolvem troca de calor. Até já!